educadores. Quero partilhar com vocês uma rica experiência que foi o Congresso Mundial de Educação Católica. Alguns dados, então, sobre a organização do encontro. Ele foi promovido pela Congregação da Educação Católica da Santa Sé, pela OIEC, a Oficina Internacional da Escola Católica, da Educação Católica, e a FIUC, a Federação Internacional das Universidades Católicas, também com a colaboração da Comissão da Educação das Superioras e dos Superiores Maiores. De verdade, foram 2 congressos que aconteceram ao mesmo tempo. Um que aconteceu em Castel Gandolfo e outro que aconteceu na Via della Conciliazione, em Roma. A primeira parte, o primeiro momento do congresso foi tudo em conjunto, né? Os 2 encontros organizaram essa primeira etapa, assim como a conclusão aconteceram ao mesmo tempo, no mesmo local. A data, né, aconteceu do dia 18 ao dia 21 de novembro. E o lema foi Educar hoje e amanhã uma paixão que se renova. Por que se promoveu este encontro? Para celebrar os 50 anos da declaração da Gravissimo Educationis, ou seja, a importância gravíssima que a educação tem na vida de um ser humano. Então, neste documento, a Igreja declara aquilo que ela pensa sobre a educação. E também para celebrar os 25 anos da Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae, ou seja, é um documento muito mais importante, ele é como se fosse uma regra, aquilo que nos obriga em relação à educação. Do coração da Igreja saiu a educação, né? Então, é isso que o documento quer falar. E também esses documentos, então, que orientaram os participantes na busca de soluções para a problemática educativa e relançar o compromisso da Igreja neste âmbito. Então, o Congresso teve 3 momentos de preparação. O primeiro momento foi um seminário de estudo que aconteceu em junho de 2012 e onde vieram especialistas procedentes do mundo todo para essa preparação, para esse estudo. Um segundo momento foi a Assembleia dos Membros da Congregação, que foi uma assembleia plenária que aconteceu em fevereiro de 2014. E um terceiro foi um instrumento de trabalho, que foi enviado para todas as instituições católicas, os sistemas de ensino, conjuntamente com um questionário para ajudar numa reflexão prévia, onde todas as pessoas podiam responder a um questionário e enviar então para a OIEC, para a Congregação da Educação Católica, onde foi sistematizado e a partir disso elaborado então este Congresso Mundial. Qual era a missão deste congresso? Responder, sobretudo, a 3 questões colocadas, sobretudo pelo Papa Francisco. O primeiro é o valor do diálogo na educação. Vivemos no mundo da interculturalidade. E como promover um diálogo no mundo de hoje? Como a educação pode colaborar nessa questão? O terceiro foi a preparação qualificada dos docentes, né? Tendo em vista que a educação se dirige para uma geração que muda. E a terceira questão, a responsabilidade que as nossas instituições educativas têm, que devem expressar uma presença viva do Evangelho no campo da educação. Então, essas 3 questões é como uma missão que o Congresso tinha para ajudar na reflexão. E qual é o valor, né, que este congresso pauta? Há um convencimento de que a educação é uma grande obra em construção, na qual a Igreja desde sempre está presente com instituições e projetos próprios e com momentos de reflexão para melhorar a sua oferta educativa. Então, este convencimento de que a educação é uma grande construção é aquilo que nós acreditamos e sabemos que cada tempo, cada época é convidada a dar a sua resposta para ajudar a melhorar aquilo que podemos fazer em vista das futuras gerações.
E o contexto? São 213 mil unidades católicas espalhadas pelo mundo todo, atendendo a 70 milhões de educandos. Então, a Igreja, as instituições, as unidades católicas têm uma grande responsabilidade frente a esse universo que ela deve atender com qualidade. Quais os conteúdos que moveram este congresso? O congresso, então, foi organizado em torno de 4 núcleos temáticos. Esses 4 núcleos já estavam presentes no instrumento de trabalho. O primeiro, a identidade e a missão da escola católica. O segundo, os sujeitos da educação católica, ou seja, os sujeitos que interagem na educação católica. O terceiro, a formação dos educadores da escola católica. E o quarto, os grandes desafios da escola católica, as mudanças que deve assumir a escola católica para responder melhor os desafios do mundo de hoje e também os desafios que se colocam para o futuro. Então, estes 4 núcleos temáticos foram os motins deste congresso e colaboraram muito para a riqueza e também para a formação de todos aqueles que estiveram presentes neste momento tão importante para a escola católica do mundo. Vamos abordar agora, nesta parte, a identidade e a missão da escola católica. De onde vem a identidade da escola católica? Vem da própria identidade da Igreja, que se alimenta do seu mandato, evangelizai. A identidade, então, da escola católica é ser fonte de evangelização. E qual é a sua missão? É o mandato de Cristo, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A relação que existe entre a identidade e a missão é a alma da educação católica. Então, a missão não se separa da identidade, assim como a identidade não se separa da sua missão. São totalmente integradas, que formam a alma da escola católica, a sua missão e a sua identidade. Quanto mais se conhece a sua identidade, mais se apaixona pela sua missão. E é isso que todos nós educadores devemos fazer, conhecer cada vez mais a identidade da escola católica para nos apaixonar por aquilo que devemos fazer nas nossas instituições, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, centros universitários. A declaração Gravissimo Educationis fala da importância gravíssima, ou seja, a importância primordial, que é a educação na vida do ser humano. E, portanto, a educação é um direito na vida de todo cidadão, de toda pessoa. E ela, então, essa declaração, ela vai transmitir, ela vai abordar, ela vai apresentar uma visão sistemática e geral da educação e define o que se espera da educação, de um modo geral. Então, uma primeira coisa que essa declaração apresenta é a formação da juventude, atendendo amplamente os fins específicos da escola, daquilo que uma escola deve fazer. Outro aspecto é a criação de um ambiente de comunidade escolar. Ou seja, nas nossas instituições, não é um amontoado de pessoas que estão ali, mas a gente constitui de verdade, deve constituir uma comunidade educativa, animada pela liberdade, pela caridade, pela fraternidade. Outro aspecto é a educação da fé daqueles que são batizados. A nossa escola é aberta para diversas denominações religiosas, mas aqueles que são batizados, nós temos que ajudar na educação da fé destes alunos. E também a iluminação, segundo a fé, do conhecimento do mundo, da vida, das pessoas, ou seja, colocar em prática o diálogo entre a fé e a cultura. Além desse documento, a Gravissimo Educationis,
tem também um outro documento com um título muito sucinto, A Escola Católica, de 1977, que é um dos documentos mais importantes, que é a grande referência para a escola católica. Ele foi publicado pela Sagrada Congregação para a Educação Católica. Então, é o ponto de referência mais importante da Igreja sobre a escola católica. E neste documento diz que a escola católica colabora de modo especial na educação da fé por meio de uma proposta de cosmovisão centrada na pessoa de Jesus Cristo. O documento também aborda com muita clareza o tema da evangelização da cultura por meio da educação. O foco é o diálogo entre a fé e a cultura. A transmissão, então, de uma cosmovisão cristã e da integração de uma pastoral de conjunto continua sendo ainda hoje um dos grandes desafios da Igreja. E toda instituição, como eu já disse, pode passar uma sua visão de mundo. A educação católica passa a sua visão de mundo, de concepção da pessoa, por meio de uma visão humanista. É nesse foco que a escola católica deve se adentrar. Por isso, ela é convidada a desenvolver cada vez mais um estudo da antropologia. Também nessa questão da cosmovisão do mundo, um documento que veio do Vaticano II, que é a Gaudium et Spes, ou seja, alegria e esperança, ela traz uma visão de cultura, porque para evangelizar a cultura, qual é a concepção que nós temos de cultura? Existem várias definições de cultura, mas aquela que nós nos pautamos como instituição da Igreja Católica, como essa compreensão da visão do mundo que temos, é que a cultura ela é um meio histórico em que vivemos imersos e o qual nos proporciona critérios de juízo, valores determinantes, pontos de interesses, linhas de pensamentos, fontes inspiradoras e modelos de vida de humanidade. Essa visão de cultura é a que traz os elementos para constituirmos, então, a nossa visão de nós mesmas, da vida e do mundo. Essa visão é a reflexão que interessa a escola católica fazer. Então, por que ler a cultura a partir, então, de uma cosmovisão cristã? Porque por trás de tudo, de toda esta leitura, daquilo que do modo como a gente concebe o mundo, também nós temos uma leitura sobre o sentido da vida. Então, a chave de se aproximar do fenômeno cultural é esta questão sobre o sentido da vida. Como nós definimos, então, ainda dando mais alguns elementos sobre a cultura? Então, existe uma definição, que é aquela na qual nos pautamos, que diz assim: chamamos de cultura aquele conjunto de conhecimentos, crenças, costumes, valores, normas, instituições e formas de vida presentes em uma sociedade e que servem para dar sentido à vida dos seus membros. Como nós podemos visualizar, então, essa cultura? Podemos visualizar, sobretudo, através dos elementos da cultura que são visualizados no repertório disponível num determinado momento histórico e na biografia real e concreta de cada uma das pessoas que habitam e vivem neste momento histórico. Então, a escola católica, o que ela faz? Evangeliza a cultura por meio da formação das pessoas, que levam uma concepção, um jeito de ler o mundo, mas um jeito também de qualificar e dar sentido à sua vida. Então, para evangelizar a cultura por meio da escola católica, precisa de uma intencionalidade, porque se a gente também não tem a intenção de se fazer isso, pode passar despercebida uma outra maneira que a gente está fazendo sem se dar conta.
Quais são os critérios, então, para evangelizar a cultura? Os critérios, então, que entram em ação na hora de preferir um tipo de currículo em relação a outro. O que norteia essa escolha é o tipo de pessoa e o tipo de mundo que queremos construir. Que tipo de pessoa queremos construir? Que tipo de mundo queremos construir? Portanto, falar de evangelização da cultura é falar também de construção de pessoa e construção de mundo, como critério para a construção da escola. Esse é um dos pontos essenciais para cumprir a missão de evangelizar a escola. Colocamos agora algumas questões que vocês podem debater, ou conversando em dupla, ou como quiserem organizar. Evangelizar significa, para a Igreja Católica, levar a boa notícia de Jesus a todos os ambientes da humanidade. O que podemos fazer para que a nossa escola assuma a sua identidade e sua missão, transformando-se a partir de dentro para renovar o seu entorno e a humanidade? Também a encíclica do Papa Laudato Si, ou seja, Louvado Sejas, é uma síntese bem atualizada de uma cosmovisão cristã, ou seja, do modo como a escola deve propor a evangelização. Como tornar essa encíclica, mais que uma explicação teórica, uma narrativa em nossas salas de aula? Vamos passar agora para o segundo núcleo temático, os sujeitos da educação católica, ou seja, quais os sujeitos que interagem em nossas instituições. Na educação católica atua uma pluralidade de sujeitos, com identidade, funções e papéis diferentes, e às vezes complementares. Os educandos e suas famílias, os docentes são religiosos e leigos, a equipe gestora, os sacerdotes, os bispos, cada um com sua característica e sua contribuição específica para o bem, então, das nossas instituições, mas, sobretudo, para constituir no ambiente a comunidade educativa. Cada membro da instituição católica é chamado a promover a unidade e a contribuir segundo suas responsabilidades e capacidades nas decisões que mantêm e reforçam o caráter da instituição. Um dado importante é que as unidades educativas não se sustentam só porque possuem recursos financeiros, mas, sobretudo, porque têm educadores e profissionais que se identificam com os projetos pautados, então, nos valores evangélicos. Também os projetos devem ser pautados, como já foi dito, numa visão antropológica, que é uma visão humanista, uma visão cristã, que contemple o ser humano na sua totalidade. Qual é a concepção, qual é a visão que nós temos sobre o ser humano, sobre o homem? É a partir desta visão, desta concepção, que nós então podemos desenvolver todos os nossos projetos e também constituir os nossos currículos. Por que uma visão antropológica que contemple o ser humano na sua totalidade? Porque no centro da educação está o educando. Então, o projeto educativo precisa abranger todas as dimensões do ser humano, suas dimensões corporais, suas dimensões psíquicas, emocionais, seus sentimentos, suas paixões, mas também sua espiritualidade e todos os componentes da alma humana. Considerar, então, o educando em chave de dimensões significa que a tarefa da educação consiste basicamente em procurar o máximo
possível do desenvolvimento das pessoas, das suas potencialidades comunicativas, racionais, éticas, corporais, estéticas, espirituais. Nesse sentido, o educador é chamado a ser um conhecedor da pessoa humana, para ajudá-la a se formar e se tornar aquilo que ela nasceu para ser. Na educação, não basta formar uma cabeça bem feita, ou seja, formar cognitivamente. É preciso formar toda a pessoa, através de um itinerário que promova o desenvolvimento da cabeça, do coração e das mãos. Assim também o Papa Francisco alertou na audiência nas suas palavras finais. Queremos colocar agora, a partir dessa concepção da comunidade educativa, dos sujeitos que atuam na educação católica, que promove então esse ambiente acolhedor, fraterno, amigo, porque se constitui como uma comunidade, não só como uma junção de pessoas, algumas questões para a nossa reflexão. A Madre Teresa de Calcutá disse um certo dia aos educadores: vocês querem educar? Vocês conhecem as pessoas? Amam as pessoas? A concepção de base antropológica fará a mediação entre o aluno e a cultura. Que sugestões temos para o aprofundamento da antropologia cristã? A Declaração Gravissimum Educationis coloca que a educação católica precisa ser constituída por profissionais competentes e conscientes do seu papel de formadores de personalidades. Essa é uma temática das mais importantes, das mais difíceis também, porque sabemos que no mundo de hoje não é tão simples arrumar o tempo para o trabalho e para a formação. Mas da formação dos nossos profissionais, dos nossos educadores, depende de todo o desenvolvimento da instituição educativa. Para que essa formação se consolide, é imprescindível uma formação integral dos docentes, que não reforce só as competências profissionais, mas que enfatize, sobretudo, a sua dimensão vocacional. A formação que ajude, então, a fazer com que nossos educadores se tornem os melhores pedagogos possíveis, mas também que tenham um desenvolvimento da sua espiritualidade, que ajude a desenvolver a sua capacidade relacional, sua capacidade humana. Então, que não se preocupe somente com a formação da sua área de ensino. Isso sim, é muito importante, porque também as ciências ajudam a desenvolver todas as propriedades e forças da alma. Mas também é imprescindível a formação da parte espiritual, que é aquela que colaborará para trazer e fazer com que a ciência dê respostas também para o sentido da vida do ser humano. Por que se propõe, então, uma formação integral para os nossos educadores? Porque a formação integral dos educandos depende da formação integral dos educadores. Se os educadores não crescem, não se pode pedir para os alunos crescer. Então, ter a consciência de que também o educador precisa ter um projeto de vida. Ele precisa saber aonde ele quer chegar, com a sua vida e com aquilo que ele está fazendo como profissão. Mas, acima de tudo, os nossos educadores não trabalham só por profissão, mas também por vocação. Então, é ajudar também o educador a ir dando cada vez mais um sentido para a sua própria vida e para a sua atuação na educação católica. Sobre essas questões, foram elencados alguns aspectos que são imprescindíveis na formação e atuação dos nossos educadores. Então, para educar na escola católica, não basta ter bons métodos, é preciso unificar profissão e missão como opção de vida. O educador leigo
não deve viver afastado da igreja. Isto o Congresso reforçou bastante. Os professores trabalham melhor se têm fé, se são motivados, se têm também um senso crítico. É preciso unir fé e razão. O diretor leigo deve ser um católico fiel e praticante, que saiba tomar decisões segundo a personalidade carismática da congregação a qual ele faz parte. E também ele não deve tomar todas as decisões sozinho. Ele deve refletir sempre as questões com a sua comunidade educativa, com os outros religiosos, para que juntos cheguem à melhor decisão a ser tomada em vista do bem da escola. Ter consciência também, sobretudo, nós educadores, de que somos transmissores de uma cultura. Quando ensinamos, que tipo de cultura estamos transmitindo ou queremos transmitir? Toda transmissão de um conhecimento acarreta de maneira indissolúvel um conjunto de crenças e valores. Portanto, sempre temos que tomar consciência do conjunto cultural que acompanha os conhecimentos que estamos transmitindo ou construindo. No caso, um professor de matemática ou um professor de física, ele não ensina só o conteúdo dessas disciplinas, mas ele traz também por trás uma visão do valor da ciência que ele está transmitindo. Então, ele comunica por trás de todos os seus ensinamentos também uma visão de mundo, uma visão de ciência, uma visão sobre o ser humano. Os estudantes necessitam de educadores que sejam verdadeiramente testemunhas e que vivam aquilo que ensinam, aquilo que estão professando, que estão tentando educar, que vivam os valores que estão tentando transmitir. Portanto, na finalidade da formação, consiste em construir e consolidar a comunidade dos educadores para que viva a missão educativa na comunhão e na visão compartilhada entre pessoas consagradas e leigos, acolhendo e harmonizando as contribuições específicas uns dos outros. Então, a formação dos formadores é de competência dos próprios educadores e também da instituição de ensino que quer traçar junto com os educadores um projeto para a sua educação. Então, também ela é responsável pela formação dos seus educadores, para que eles formem uma visão de mundo de acordo com a antropologia cristã e de acordo também com o carisma da própria instituição. Queremos colocar agora para vocês uma breve reflexão que pode ser feita entre grupos de educadores. Colocamos então uma pergunta para reflexão. Para viver a partir desse contexto de mudança, segundo o critério da cosmovisão cristã, devemos deixar de ser professores que ensinam para sermos professores que formam. Fazer como Jesus dizia: aprendam comigo. O que a atitude de Jesus tem a nos ensinar? Boa reflexão. Voltamos então para o quinto e último bloco e refletiremos agora o quarto núcleo temático, que foi uma das tardes também trabalhada em nosso congresso. Quais os desafios que se colocam à escola católica e à universidade também? Ou seja, quais as mudanças que a escola católica deve assumir para responder melhor no presente e no futuro, segundo as mudanças do mundo? Dentre os desafios apresentados no Congresso, selecionamos os 3 principais. O desafio de uma educação integral, que se refere aos pilares da antropologia e também da pedagogia,
os pilares cristãos. A integração entre o processo intelectual com o processo espiritual. Ou seja, temos que abordar uma antropologia que trate da totalidade do ser humano e também de uma pedagogia que enfoque tudo aquilo que o educando precisa saber para compreender e ler melhor o próprio mundo em que vive e ajudar a dar a sua contribuição neste mundo. O documento Ex Corde Ecclesiae, no número 20, diz assim: todo o processo educativo está orientado, em definitiva, ao desenvolvimento integral da pessoa. Um outro desafio que se coloca à escola e universidades católicas é o desafio da formação em sintonia com a fé, com a evangelização. A identidade católica é que faz a sintonia entre a comunidade de fé e a aprendizagem que deve acontecer. Faz-se um convite a discernir criteriosamente a seleção e a formação dos nossos educadores, a cultivar e a seguir a formação dos leigos para que assumam papéis de liderança nas instituições educativas, a promover alianças educativas com as famílias e também com os outros interlocutores das comunidades educativas, e a oferecer um testemunho evangélico comunitário claro e reconhecível, que se possa expressar nas formas e também nas propostas culturais. Um outro desafio que se coloca, muito acentuado também pelo Papa Francisco na sua fala conclusiva no Congresso, foi o desafio das periferias, o desafio dos pobres e das novas pobrezas, tanto geográficas como também as pobrezas existenciais. Torna-se, portanto, um ponto de referência privilegiado e, em certa medida, um critério de orientação partilhado por toda a comunidade dos profissionais e educativa. Significa que, por natureza e também por opção, os mais pobres, os mais frágeis, nunca devem se sentir em nossas instituições educativas como um estorvo, como alguém que está atrapalhando, mas devem ser acolhidos com muito amor e muita ternura. E isso o Papa Francisco frisou muitas vezes. As pessoas não devem deixar de estudar em nossas instituições educativas porque são pobres, né? Mas devemos, na medida do possível, acolher a todos. Assim, as instituições católicas devem ter uma atenção especial para os alunos também mais fracos, por aqueles que são marcados por uma pobreza material e, de modo especial, que as nossas escolas tenham projetos inclusivos, né, aberto a todos. Também, durante o Congresso, no momento já quase conclusivo, o padre Antônio Spadaro, que é um padre jesuíta italiano, um crítico literário, um teólogo, um estudioso sobre as questões das novas mídias, ele trabalha muito com a questão da ciberteologia, também é um crítico literário, diretor da revista Civiltà Católica. Ele apresentou 3 outros desafios que é muito significativo que possamos retomar, porque fala muito diretamente do mundo da juventude de hoje. O desafio colocado pelo padre Antônio Spadaro é o desafio de pensar no tempo da inteligência conectiva. Os jovens hoje estão muito voltados, muito ligados às redes sociais, numa interatividade constante, frenética, muitos dizem. E como ajudar este jovem a pensar mais neste mundo da conectividade, para que as suas interações também possam ter uma profundidade maior. Um outro desafio colocado pelo padre Antônio Spadaro é o como fazer perguntas num tempo de abundância de informações. Antigamente, para se desenvolver um projeto de pesquisa, se precisava de muito tempo. Hoje,
não precisa mais fazer perguntas, porque o Google traz as respostas com muita facilidade. O que falta hoje é fazer perguntas, ajudar os jovens a reconhecer as perguntas importantes para a sua vida. Hoje perdemos, por exemplo, a surpresa. Uma das surpresas era aquilo que se conquistava com as pesquisas. Então, como ajudar os jovens a fazer perguntas importantes para a sua vida? E outro desafio colocado pelo padre Antônio Spadaro é viver a partir da interioridade no tempo da conectividade. Podemos dizer, os jovens hoje não vivem na profundidade, na interioridade. Mas a interioridade é um dos componentes do ser humano. Então ele vive a interioridade de um outro jeito. Como ajudar o jovem a descobrir essa sua interioridade e aprimorá-la cada vez mais? Mas também outros educadores e pensadores trazem outros desafios que tocam diretamente à escola católica, do qual nós não podemos ser indiferentes. Um deles é o Javier Cortés Soriano, na sua obra intitulada La Escuela Católica de la Autocomprensión a la Significatividad. Ele elenca 3 desafios. Diz assim: frente ao contexto da incerteza e da vulnerabilidade, a escola é desafiada a educar para o sentido da vida e necessita de uma autêntica pedagogia da vida. Essa reflexão não é como mais um acréscimo de uma mensagem que nós devemos fazer na educação católica, mas a escola deve propor essa pedagogia da vida como uma narração apresentada a partir de uma cosmovisão. E isso solicita, então, uma escola mais narrativa, uma escola que pensa seus projetos educativos a partir de uma cosmovisão cristã do mundo. Um outro desafio colocado pelo Javier se refere ao contexto da subjetivação do eu, que busca consistência por meio da singularidade, ou seja, da individualidade, do eu pessoal, onde a referência se dá em torno do próprio eu. O eu, em última instância, é aquele que decide segundo seus próprios critérios. O desafio que se coloca, então, é uma maior capacidade de reflexão, de aprofundamento das suas tomadas de decisões. Então, temos que ajudar este jovem a ter maior consistência nas suas declarações, nas suas visões, na sua concepção de si mesmo e do mundo, para que as suas decisões, que são baseadas como referência no seu próprio eu, sejam então mais consistentes. O grande habitante da interioridade, então, é esse eu pessoal, que é aquele que deve ser formado e sustentado. Então, construir um sujeito que faz caminho de aprendizagem a partir da sua vida interior. Um outro desafio colocado é frente ao contexto marcado por uma forte diversidade. Hoje o nosso mundo está repleto de modelos de família, de orientações sexuais diversas, de referentes culturais, espiritualidades, papéis sociais, religiões. O desafio frente a essa grande diversidade do mundo cultural é a construção de identidades mais fortes, de identidades mais consistentes. E o que se requer, então, da educação para que forme essas identidades fortes, essas identidades das pessoas? Requer, sobretudo, 3 intenções educativas que são complementares. Transitar da tolerância passiva para o encontro ativo. Educar para o diálogo racional, que é mais a palavra narrada que a palavra demonstrada, ou seja, mais narração que argumentos, mais experiência de vida que princípios dogmáticos. Educar para enfrentar a complexidade, deixando de simplificar os fenômenos, sejam eles pessoais, sociais ou materiais. E perspectivas, por quê?
porque as perspectivas reducionistas sempre são mais cômodas, porém não dão a razão da verdade. Então, esses 3 desafios, a incerteza frente à vulnerabilidade, a subjetivação do eu e também o mundo da diversidade, são características que hoje marcam esse mundo que está em constante mudanças. E para que a nossa resposta seja mais eficaz no presente e no futuro como escola católica, devemos então também levar em consideração essas questões da nossa cultura. Queremos colocar então algumas questões frente a esses diversos desafios que se colocam para a nossa escola, mas olhar esses desafios então como oportunidades para uma mudança da escola. A educação e a escola devem interpretar uma partitura que combine os elementos que fomos conversando aqui: o sentido e a narração, a interioridade e a identidade, a diversidade e o encontro. E diante disso, dos desafios citados, quais priorizar para incorporar em nosso PEPS, Projeto Educativo Pastoral Salesiano? Como tornar esses desafios uma oportunidade para maior significatividade dos nossos processos educativos? No Congresso também, muitas referências e muitas palestras convergiram para a necessidade de transformar a escola. Foi dito assim: não basta fazer algumas modificações, é preciso transformar radicalmente. E muitas sugestões foram trazidas e abordadas para essa transformação. E uma delas, bastante significativa, foi de uma palestrante, irmã Montserrat. Ela disse: os nossos alunos eram os melhores quando se faziam os rankings nacionais. As melhores notas vinham dos nossos colégios. Porém, nossos alunos saíam agressivos, competitivos e não colaborativos. E aí nós vimos: para que continuar sendo uma escola com rankings no alto grau do nível da cognitividade, mas pessoas que não são humanas? Então ela disse: nós resolvemos transformar a nossa escola para que nossos alunos se tornassem mais colaborativos. E essa foi uma das sugestões apresentadas também em outros momentos: um currículo serviço à humanidade. Então, diante disso, inovar para quê? O Papa Francisco também disse: inovar, sabemos que temos que trazer as questões tangíveis, por exemplo, os alunos precisam passar de ano, mas também trazer aquelas que são intangíveis, que é o desenvolvimento harmonioso da personalidade, enriquecendo então cada vez mais a vida dos educandos e favorecer para o desenvolvimento daquilo que é bom, justo, belo para toda a humanidade. É preciso então saber o que mudar para conservar aquilo que importa. Uma outra palestrante disse: é preciso usar a imaginação para arriscar o novo, sem medo, como fez Jesus de Nazaré, que sempre surpreendia com suas atitudes. Santo Agostinho também disse: o futuro não é o que vai acontecer, mas o que seremos capazes de construir juntos. O que propomos para a nossa escola e para a nossa atuação como educadores da Escola Católica Salesiana? Então é preciso mudar para que a Escola Católica mantenha sua identidade e sua missão de evangelizar, ide pelo mundo e pregai a boa nova. As escolas, então, precisam desenvolver e construir cada vez mais ideias claras, gestão eficiente e integrar todas as informações que permitem conhecer melhor o educando, por meio, então, de uma antropologia consistente baseada no humanismo cristão.
É preciso fazer a pergunta certa. O que podemos fazer agora que antes não era possível? Não fazer a mudança por moda. É preciso liderar a mudança e crer na mudança. É isso que nós convidamos a todos os educadores das nossas escolas e aquilo que o Congresso também convidou, a esta transformação, a esta mudança, para que as nossas escolas sejam cada vez mais evangelizadoras. Desejamos a todos vocês, queridos educadores da Rede Salesiana de Escolas, um excelente 2016, que cada um sinta cada vez mais a valorização do seu trabalho e que a sua contribuição também seja para um mundo cada vez melhor. Nós acreditamos em vocês e sabemos que vocês dão o melhor que vocês têm: o tempo, a vida, a doação e o amor às nossas instituições e aos nossos educandos. Que Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco, Madre Mazarello, todos os nossos santos salesianos e também os santos da Igreja nos abençoe neste ano de 2016 e que vocês sejam também cada vez mais competentes, eficientes e cada vez mais felizes por estarem numa escola salesiana. Um beijo grande a todos, feliz 2016!